Então, é como eu coloco, para vocês é uma agenda bem propositiva mesmo, bem instigativa, que traz aí um assunto bem bacana na nossa área, né? Então, para quem não me conhece, né, eu vi que tem muitos aqui com quem eu já trabalhei. Então, até para deixar registradas as estatísticas, né, eu trabalho com sistemas de gestão de pessoas e processos na área de gestão de pessoas desde 2003, né? Então, não parece, mas lá já se passaram 21 anos, né, nesse meio. É, Então, assim, contabilizando uma ou duas visitas que eu fiz na semana passada em clientes, já são 116 clientes atendidos aí na área de consultoria, né? Por onde eu passei. Então, é claro que vão ter muitos de vocês aqui com quem eu tenha tido algum contato algum dia. E que entendo que se estão aqui presentes nessa conversa aqui, né? De alguma forma, a gente também tem um engajamento, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu trabalho, né, com sistemas de gestão de pessoas desde 2003, né, 21 anos. Sou formado em administração, fiz mestrado em administração, hoje faço doutorado em administração, sempre buscando aí um aprimoramento aí para trazer, principalmente para os clientes que a gente atende, para a empresa para onde eu trabalho, um aprimoramento do meu dia a dia como profissional, né? Então, o que a gente vai falar hoje, né? Claro que o objetivo principal é a gente atuar um pouquinho aqui no ato 3, que é a automatização dos processos de RH, mas para a gente chegar nele, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo do RH hoje, que passa e principalmente passa pela transformação digital na área de RH. A gente vai ver que a transformação digital nos leva aí para um estudo maior, um foco, uma atenção especial na cultura organizacional, no engajamento das equipes, chegando até na automatização dos processos de RH. Vou compartilhar com vocês também algumas práticas, ou as melhores práticas que eu tenha vivenciado. Na verdade, é uma surpresinha aqui. E, por fim, abre espaço aí para questões relacionadas à apresentação que a gente está fazendo hoje, tá? Então, não é para tomar muito tempo de vocês, mas para uma conversa mais direta e franca sobre o que a gente está vendo na nossa área hoje de RH. Então, na transformação digital para o RH, a gente vai falar um pouquinho do conceito, dos benefícios que ela traz, por onde começar, né? Eu quero entrar nessa era, mas não sei por onde começar disso, eu já estou atrasado, não consigo colocar isso para funcionar na minha empresa, e algumas tendências da área da transformação digital. Se a gente buscar na história, buscar no contexto, a transformação digital, se buscarem aí no Google, principalmente, falando de transformação digital, o Google é uma delas, né? A gente vai ver aí vários conceitos de transformação digital. Eu trouxe um conceito, mas com certeza vocês vão encontrar N conceitos, mas depois a gente vai ver que tem um foco principal de cada um desses conceitos que a gente for buscar lá, né? Então, estudando um pouquinho sobre isso, a gente vai ver que eles nos levam a um caminho principal, um foco. Então, transformação digital no RH consiste na adoção de softwares e plataformas tecnológicas que integram e otimizam as atividades do setor, principalmente as plataformas tecnológicas, tá, pessoal? Então, esse é um dos principais focos aí da transformação digital. Tudo no mesmo lugar, all in one. Né? Tipo, a gente já tinha esse conceito lá, se a gente for buscar da Apple lá atrás, né? All in one, tudo num lugar. E é assim que as plataformas digitais têm entrado com tudo dentro da era da transformação digital e dentro dos nossos RHs. Então, assim, como a gente chegou na era da transformação digital? Passando rapidinho aqui, né? Claro que começou lá na Revolução Industrial, mas a gente não, o nosso tempo aqui não é para falar sobre a trajetória epistemológica da era da transformação digital, não. Mas é bom lembrar um pouquinho mais recente como ela começou. Então, começou muito forte na era de TI, aqui na década de 90, principalmente aí com a entrada dos computadores pessoais, né? A banda larga, principalmente, que ajudou a disseminar a internet, e isso fez com que o mundo se tornasse global, né? O mundo se tornasse mais integrado globalmente. E também, aí, principalmente, a era da pesquisa. Hoje em dia, né, para quem é um pouquinho
mais da minha época, a gente nem tinha o Google ainda, quando eu entrei na faculdade. Então, buscava lá no Alta Vista, no KD. Isso sumiu tudo para uma plataforma única, praticamente, que é o Google, uma plataforma de pesquisa, e lá a gente busca tudo, né? A gente não digita mais www alguma coisa, bota o nome da empresa e busca. Não busca o endereço de nada, bota o nome da empresa, bota o nome do que eu quero buscar e ele traz para a gente em segundos aí, né? Isso causou uma disruptura tecnológica, que foi a forma com que a gente ouvia música, com que a gente enxergava as fotos. Então, tudo que era analógico acabou virando digital, né? A era do CD sumiu, do LP, entraram aí os streams, né? Foi o início do streaming, lá atrás, com quem vai lembrar também com o Napster. A era do marketing digital, que introduziu para a gente aí algumas tecnologias voltadas às mídias sociais, houve um crescimento disso, Web 2.0, com plataformas que até hoje estão aí, né? A gente vê aí o LinkedIn, Google, YouTube, o Skype, eu deixei desatualizado ali o Twitter, que não é mais Twitter, agora é X, né? Mas isso foi um crescimento, um boom bem grande nessa época, nos anos 2010. E principalmente os smartphones. É claro que existiam os celulares antes dessa época, mas o smartphone é que trouxe tudo isso para a palma da mão, né? TV, jornal, revista, mudou a forma como que a gente assiste isso. Não que a TV tenha caído em desuso, mas a TV também se tornou digital e hoje ela está na palma da mão. E chegando então na era da transformação digital, por volta aqui dos idos de 2016, com a entrada aí da tecnologia em nuvem, a gente hoje ouve falar muito do cloud, né? Então está no cloud, no cloud. Antigamente eu achava que o cloud era uma pessoa, o cloud, mas não, o cloud é a nuvem, né? Onde a gente tem hoje a maior parte das informações que a gente produz no dia a dia, seja no pessoal, seja no empresarial. Né? Então, quem não tem os seus dados armazenados no Google? Tem. Quem não tem os seus dados armazenados na Amazon? Tem. Em algum lugar tem armazenado na nuvem. É engraçado que a gente dedica lá algumas coisas que são bem pessoais e estão lá na nuvem. E a gente nem entende muito direito o que é a nuvem, mas está lá. Internet das coisas, principalmente automatizando ou robotizando muito das nossas atividades, e também o reconhecimento de voz. A nova geração que vem aí, há um estudo, né, da Reuters, onde diz que hoje digitar alguma coisa no celular é uma perda de tempo. Então, ele está mudando isso. Então, o reconhecimento de voz vai comandar essa nova era tecnológica aí, tá? Então, a gente dá o comando e ele busca para a gente, ele digita para a gente, faz a pesquisa para a gente, sem precisar digitar. Ter um celular na palma da mão, hoje em dia, é uma perda de tempo. E até perigoso no trânsito, né? Então, então mas a gente falando aqui, né, de transformação digital, sempre tem esse viés de enxergar isso como tecnologia. Mas, na verdade, da transformação digital, dos pilares que compõem a transformação digital, a tecnologia talvez seja o mais fácil de adquirir. Né? Empresas que têm aí um poder econômico razoável conseguem comprar o melhor computador que tem no mercado, conseguem comprar o melhor servidor, conseguem contratar a melhor nuvem que tem no mercado. Né? Mas o que faz com que isso seja possível? O que faz com que isso se torne viável dentro da empresa? Os outros dois pilares também, né? Que são os processos e também as pessoas, principalmente as pessoas. Então, as grandes companhias de sucesso, se a gente for olhar, já começaram essa transformação. E esse é o ponto, né? A palavra-chave em transformação digital não é o digital. Né? Eu faço um xizinho ali, uma observação, que a palavra principal é transformação. É o momento de transformar. Né? Não é só adquirir tecnologia. E transformar passa, rever os processos e, principalmente, revisitar a cultura da empresa. Fazer com que as pessoas estejam engajadas. Pessoas de sucesso querem empresas de sucesso. Né? E as empresas de sucesso querem pessoas de sucesso. É esse o médico que a gente tem que buscar. Né? Com isso, são essas as ações que a gente precisa ter no dia a dia para que a gente possa entrar na era da transformação digital. Então, transformação é a palavra-chave. Então, eu acrescento ao primeiro conceito, né, que a gente leu, transformação digital, consiste em adoção de software, plataforma tecnológica. Eu ressalto aqui, o sucesso da inovação tecnológica depende do capital humano.
Ele que vai ter que aceitar, ele vai ter que abraçar e vai ter que se adaptar às novas ferramentas, né? Então, de nada adianta eu comprar um portal super, hiper famoso de mercado se a cultura da empresa não me permite Consegui entrar, a, Maria? Queres o link? a usabilidade disso. De nada adianta eu ter o melhor computador se o meu profissional ele não se capacita, ou eu não disponibilizo a capacitação para ele, né? Então, é o capital humano quem vai me tornar diferente, me tornar diferenciado no mercado, né? Então, uma das coisas que a gente deve observar, principalmente com relação ao capital humano, ou à cultura da empresa, como ela deve ser adaptativa, ela deve se transformar mesmo, né? Então, essa transformação ela começa com o quê? Hoje, a expectativa de vida ela é muito maior, então a gente lida dentro das organizações com multigerações. Então, tem lá a geração Y, a geração X, a geração Z, X, Y, Z, por aí vai, né? Então, como a gente adapta a cultura a essas multigerações tem se transformado aí num desafio, né? Então, adequar elas todas dentro do mesmo ambiente de trabalho. Multiculturas, então hoje eu não tenho mais uma pessoa específica na mesma cidade ou dentro da mesma matriz, então eu tenho pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, empresas de seguro, empresas em bancos que trabalham no Brasil, ao mesmo tempo fazem parte do mesmo setor ou do mesmo centro de custo, uma pessoa que trabalha no México, uma pessoa que trabalha na Índia, uma pessoa que trabalha na China. Então, lidar com essas multiculturas também faz parte da adaptação, da transformação da cultura organizacional. Trabalhar com a diversidade, muito forte nisso, né? O investimento hoje das empresas em diversidade é forte, é grande, compõe aí um dos pilares do ESG também, então é muito importante dar uma atenção especial à diversidade, né? Eu vejo empresas, eu atendi faz pouco tempo uma empresa no interior de São Paulo, uma usina de cana-de-açúcar, onde eu revisitei essa empresa quase 20 anos depois. E como eles trabalham forte a questão da diversidade num mundinho pequeno. Eu jamais achei que eles trabalhassem tão forte assim essa questão, né? E eu fiquei assim encantado com o que eles têm feito lá nos últimos anos. Trabalhar bastante a conectividade, né? Então, assim, em termos de crise, né, a gente passou por uma crise mundial agora que foi a pandemia, né, com a Covid-19. Se não fosse a conectividade, como é que a gente tocaria as nossas atividades aqui no dia a dia? Né? Então, quanto isso veio a ajudar, quanto isso veio a melhorar o nosso processo, ou estar preparado para que a empresa não parasse. Então, faz parte da cultura organizacional trabalhar esse conceito de conectividade também. Isso com a busca principal de ter uma maior agilidade, de ser rápido, né, com relação às transformações que acontecem aí no dia a dia. Rápido no quê, principalmente? Né? Aprender. Então, a gente tem encontrado aí uma dificuldade grande, talvez seja a minha percepção, ou muitos possam compartilhar disso também, mas como é difícil, né, hoje em dia, a gente encontrar profissionais que estejam capacitados ou para realizar algumas atividades, algumas tarefas nessa nova era da transformação digital. Parece que a gente desaprendeu a aprender. Então, é tempo de aprender e aprender a aprender. Então, é a dica que eu dou, né? É isso, né? Estar preparado para o aprendizado, trabalhar bastante a cultura da empresa para exercitar isso, o aprendizado. O aprendizado ou a mudança da cultura tende a mudar algumas coisas com relação a como a empresa se comporta, como ela se apresenta para o mercado. E é isso que os profissionais hoje em dia têm buscado também, tá? Então, só um parênteses aqui rápido, né? Como é que eram as empresas antes da transformação digital, como são as empresas após a transformação digital, como as pessoas veem ou buscam essas empresas hoje. Elas não olham mais empresas que visam apenas o lucro, né? Elas buscam por um propósito, empresas que têm um propósito de atividade, que tenham não mais uma cadeia de comando e controle, sim uma liderança mais distributiva, que tenha um chefe que seja facilitador, né, e não chefe-chefe. Né? Pesquisas já apontaram que 70% das empresas vão embora não porque não gostam da empresa, mas porque não gostam do seu chefe direto. Né? Não se adaptam a essa cadeia de comando. Né?
que não tenham tantas regras e que trabalhem mais a liberdade e a confiança, haja visto, né, o aumento do home office. Por que não falar disso, né? Sim, com certeza, um dos maiores apreços hoje em dia pelas pessoas com relação a benefícios que a empresa oferece é um home office, mas o quão de liberdade e confiança a gente tem que ter para estabelecer essas políticas, né? Não mais, um pouco mais de experimentação e não de planejamento. A gente vê como é que é o processo das startups, né? O foco não é o planejamento, né? 100% no planejamento, é sim experimentação. E isso nos leva a quê? A uma tolerância maior ao erro. O erro não é visto como punitivo, e sim como um aprendizado contínuo. Assim, as pessoas buscam as empresas que busquem, através da experimentação, através dos erros, um aprendizado, um crescimento, né? E também a empresas que mantenham aí uma transparência maior, né? Claro, eu salvo aqui as diretrizes da LGPD com os dados sensíveis, mas o que é possível divulgar para o mercado e colocar para o mercado uma maior transparência também ajuda aí na busca dessas empresas pelos melhores profissionais, tá? Quais são os benefícios, né, da transformação digital? Melhora na comunicação, como a gente já viu aqui, auxilia no recrutamento e seleção, ela melhora a análise das atividades e também da produtividade. Muita atenção aqui, pessoal, com relação ao analytics, né? Então, a gente precisa aí que sejam avaliados os indicadores, os KPIs, e tenham atenção, um foco especial nisso. Potencializa os resultados, mitiga os erros, a gente aprende com os erros, não pune, né? Então, ele está ali para a gente mitigar. Oferece mais segurança aos profissionais. Então, são empresas mais sólidas, são empresas que as pessoas gostam, procuram trabalhar, indicam. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Contribui para uma melhor experiência do colaborador, são mais interativas e dá suporte principalmente aos modelos de trabalho remoto, como eu coloquei, uma forte tendência, né? Gilson, por onde eu começo nessa história de transformação digital? Pode começar principalmente mantendo uma coisa que é bem antiga nas organizações, e deveria sempre ser, né? Que é o foco no cliente. Eu vou começar a transformação digital, mas o meu foco é o cliente. Sempre, né? Então é ele quem nos dá aí um suporte para que a gente tenha um aporte financeiro e consiga construir tudo o que a organização pretende. Uma atenção aqui à fase de transição. Não quero entrar na área da digital da noite para o dia. Eu pego o melhor cloud, as melhores máquinas, digo que todo mundo vai trabalhar home office e não, é uma fase de transição, né? Então eu tenho que aprender um pouco nessa fase, eu tenho que ser um pouquinho mais tolerante, né? Nessa fase de transição. E claro, um planejamento aqui mais adequado. Escolher um modelo, um conceito que eu possa trabalhar, que seja mais adequado à minha empresa. Revisitar a cultura da empresa. Importantíssimo isso aqui, pessoal, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, mas é importantíssimo ressaltar aqui sobre a cultura da empresa. Faça da transformação digital uma transformação de pessoas. Eu falei que a palavra-chave não é o digital, né? É transformação. Então, esse aqui é o foco, transformar as pessoas, transformar a cultura. Pratique o desapego. Faz poucos dias eu gravei lá o meu podcast sobre a convite da Sênior, agradeço aqui também, sobre o FGTS digital. E olhando alguns podcasts e me adaptando a realidade do FGTS digital, olhei como algumas pessoas ainda são saudosas com relação ao CFIP. Né? Claro, um programa que acompanhou a gente aí durante décadas, tipo um casamento aí em bodas de prata, né? Que infelizmente as pessoas ainda são saudosas com relação a essa tecnologia, alguns pedindo assim, não some com o meu CFIP. Mas praticar o desapego. Seja, eu entro na era da transformação digital, eu tenho que deixar algumas coisas para trás em prol do futuro. E na hora H, se permitir errar, se permitir aprender com os erros, né? Trazer isso como um aprendizado. E se você acertar, comemorar, compartilhar. Né? Então, eu sempre dou o exemplo de uma empresa de tecnologia que eu trabalhei muito tempo atrás e da Great Place to Work. Então, tinha um pátio enorme, gigante, atrás da empresa, e sempre quando ela entrava no ranking das 150 melhores para se trabalhar, ela fazia um banner gigantesco lá, uns 30 por 20,
mas para o lado de dentro da empresa. Não? Ela poderia botar isso para o lado de fora para a comunidade, mas ela preferiria dar atenção às pessoas que participavam daquele processo. Então, o banner ficava pelo lado de dentro da empresa, gigante, para que ele mostrasse para as pessoas o quão importante era estar engajado naquele processo. Algumas tendências. A gente falou aqui dos portais de autoatendimento, né? Então, como eu falei para vocês, tem um estudo da McKinsey diz que hoje as pessoas passam, né, pelo menos um dia por semana tirando dúvidas da empresa. Então, nada melhor do que deixar isso num portal de autoatendimento, para que eles possam tirar dúvidas, que são dúvidas simples, né? Período de férias, quantos dias de férias eu ainda tenho de direito, para quem que eu devo entregar o meu atestado médico. Isso tudo pode estar disponibilizado em portais. Eles podem ser via no computador, eles podem ser através de um aplicativo. Todas essas soluções já estão disponíveis aí no mercado para que a gente possa melhorar a experiência do colaborador com relação à organização. A gente não está falando aqui de retirar a interatividade dele com as pessoas, mas sim essas dúvidas simples, que ele tenha uma maior agilidade nas respostas, né? A admissão digital vem com tudo, né? Então, assim, hoje, quando um colaborador faz uma candidatura em algum determinado portal, né, um portal de recrutamento e seleção, ele já coloca os dados todos dele lá. A vida dele inteira está descrita como candidato. Então, por que não aproveitar esses dados na hora da contratação? Ter um ganho de produtividade com isso, né? Então, aproveitamento dos dados numa admissão. A gente já consegue aqui ver, né, alguns estudos que eu busquei aqui apontam em uma redução de 85% no tempo gasto numa admissão quando se utiliza as tecnologias de admissão digital. O rastreamento de candidatos por inteligência artificial, então, né, é a história aqui de dar match, entre o que a empresa aspira e entre o que o colaborador ou o futuro colaborador aspira. Então, a inteligência artificial vem a contribuir com esse match, com essa possibilidade de ter esse encontro entre o que a organização tem como propósito e com o que o colaborador também tem de propósito. Né? Essa busca constante ter um propósito, a inteligência artificial consegue encurtar esse caminho. Falando um pouquinho da cultura organizacional, a gente vai ver aqui o conceito, alguns tipos, estratégias e benefícios de trabalhar a cultura organizacional e o engajamento. Então, cultura organizacional, pessoal, tipo assim, talvez seja um dos conceitos que mais tem diversificação. Se procurar lá no Google acadêmico, a gente vai ver quantos trabalhos, quantos artigos, quantos livros são publicados com relação à cultura organizacional. Um dos livros que eu indico para vocês, e talvez seja um dos mais citados aí nos artigos e livros, seja do Edgar Schein, um escritor, um psicólogo britânico, né, que fala sobre cultura e também liderança. Então, o livro dele, Organizational Culture and Leadership, ele traz um conceito que a cultura ela representa para os grupos e organizações o mesmo que caráter para os indivíduos. Então, da mesma forma que a gente estabelece ou entende o caráter das pessoas, a cultura organizacional é o caráter da organização. É assim que a gente vê e é assim que a gente se aproxima delas. Né? Tanto como é para a nossa vida pessoal, como é para a nossa vida profissional. Então, é um conjunto de hábitos, crenças, valores, clima, comportamento, que são compartilhados na empresa. Então, isso acaba formando aí a cultura organizacional e definindo a identidade da organização. Existem outros escritores aqui, tá, que vocês podem buscar, né? Eu cito aqui a Cameron e Quinn também, Martins e Terblanche, todos eles falam sobre cultura organizacional e são bem citados na literatura e podem ajudar esse início de implantar uma cultura de inovação. Algumas características, né, das empresas que adotam uma cultura de inovação, elas têm um incentivo à inovação, sempre constante. Elas têm tolerância ao erro, como a gente já comentou aqui. Elas cuidam com os detalhes. Né, eu vou dar um exemplo aqui, que eu viajo muito, então a vida de consultor é assim, né? O guarda-roupa é a mala. Então,
Cuidado com os detalhes. Eu me hospedo sempre numa rede de hotéis que é bem conhecida, né, no Brasil, que eu no mundo também, né, aquelas bandeirinhas que tem lá. E às vezes eu consigo ficar no melhorzinho, às vezes eu obrigado a ir no piorzinho, não tem muita escolha. Mas esse tempo, né, atrás, chegando no melhorzinho, ele me entregou uma carta de recepção, agradecendo pela minha volta, né? Uma carta em papel timbrado, em papel grosso, papel pochê, bem bonito, né? Então, bem impressiona. Mas eu vou dizer para vocês que eu fiquei mais impressionado foi quando eu me hospedei no mais baratinho. Porque essa mesma carta de agradecimento pelo retorno da hospedagem, ela estava escrita à mão, com o meu nome, né? E a assinatura de quem estava me recebendo. Então, são pequenos detalhes que fazem com que a gente seja cativado, com que a gente engaje um propósito, né? Então, é a forma que essa rede de hotéis tem de engajar os seus hóspedes. É a forma que a empresa tem de engajar os seus colaboradores. Então, fazer lá o agradecimento do Dia das Mulheres, né? Escreve o bilhete à mão, pede para o gestor escrever, faz com que ele lembre o nome das pessoas, né, em cada agradecimento. Isso torna o processo mais humanizado. Isso faz com que as pessoas notem o quão a gente presta atenção nos detalhes. Foco nos resultados, né? Então, claro, para que eu tenha a possibilidade de fazer isso tudo, eu tenho que ter um foco no resultado. A empresa tem que gerar resultado. O engajamento tem que gerar resultado. Atenção com as pessoas e, principalmente, o fortalecimento do sentimento de equipe, né? Esse engajamento, esse sentimento de equipe tem que existir. Estratégias, né? Para entrar, para trabalhar a cultura organizacional, estabelecer a missão, visão e valores. Como eu falei para vocês, as pessoas buscam propósito, né? E não mais só empresas que visam o lucro. Então, trabalhar a missão, a visão e os valores para que elas sejam match das pessoas de sucesso. Então, se eu sou uma empresa de sucesso, as pessoas de sucesso se aproximam, né? Conversem com os colaboradores, né? Então, tire o tempo do digital, do Teams, do WhatsApp, para conversar com o colaborador, né? Esse tete a tete, esse pessoal também faz parte aí e gera um sentimento de atenção. Tenha política bem estabelecida, políticas claras, né? Então, a gente viu ali que hoje se busca transparência, né? As pessoas buscam uma empresa que tenha transparência no seu dia a dia, que saiba como comunicar, que saiba como explicar para onde ela quer chegar, onde a pessoa pode chegar. Trace suas prioridades no relacionamento com os clientes. Então, assim, também estabelecer um vínculo com os clientes, ou fazer com que os colaboradores entendam, né? Também como é que é a minha carteira de cliente, como eu tenho que atender, como eu tenho que chegar nesse cliente. É assim que eu vou conseguir manter uma competitividade sustentável, né? Então, é baseado nos clientes, baseado no propósito, baseado nos valores que eu consigo isso. E uma cultura organizacional que vai desde o processo seletivo. A gente não fala de amor à primeira vista, então é aí. Né? Então, no processo seletivo é onde começa o amor entre o colaborador e a empresa. É onde começa o engajamento. Então, desde o primeiro contato, né, desde a primeira aproximação com o colaborador, que a gente estabelece ou mostra para ele qual é a nossa identidade, qual é a nossa cultura, a cultura de inovação, a cultura de sucesso. Então, esse primeiro contato, esse processo seletivo, passar pelo processo seletivo, que tenham esse carinho, essa atenção, é muito importante também. Benefícios, né, da cultura organizacional bem estabelecida: um maior engajamento, uma retenção maior de talentos, né? Então, a gente vê aí hoje um turnover muito alto em muitas atividades, mas é preocupante. Esse seria o primeiro ponto a ser observado, né? O que está faltando. Trabalhar aí o benefício é o employer branding, né? Então, a gente vê muito as pessoas nas redes sociais, aí, quando iniciam uma nova empresa, a divulgação dessa nova empresa, a divulgação da marca. Eu acho que mais importante até que eu olho aqui nas minhas mensagens via rede social, né? Nem muito quando a pessoa está iniciando numa nova empresa, porque no início é tudo festa, tudo alegria, tudo maravilha, né? Como diria a minha avó, toda vassoura no começo varre bem. Mas vender a imagem da empresa quando está indo embora também, tá?
Então, assim, eu presto bastante atenção nas despedidas, eu olho os agradecimentos e vejo quão grato alguns são com essas organizações. Faz ou leva a entender que a marca, essa empresa, a marca que essa empresa deixou no colaborador é uma marca boa, né? Então, isso também faz com que venda a empresa, tá? Cria um clima organizacional positivo e tem um fit cultural nos processos seletivos. O fit aqui tendo como match mesmo, né? Então, no processo seletivo, eu já poder encontrar alguém que está engajado com a minha empresa e com os meus valores. Isso tudo, pessoal, leva a quê, né? Então, assim, a gente falou ali de tecnologia, da transformação digital, falou também da cultura organizacional, que trabalha pessoas, né? Isso nos leva ao quê? Se eu tenho pessoas engajadas e tenho tecnologia, eu posso começar a melhorar meus processos, que é isso que a gente se propõe hoje aqui, vou falar um pouquinho da automatização dos processos. Então, falando para vocês sobre conceitos, tipos e benefícios e algumas estratégias para a automatização dos processos, tá? Então, da mesma forma que cultura organizacional, da mesma forma que transformação digital, ela também tem um conceito, automatização de processos, é o uso da tecnologia e da integração dos dados dos sistemas para automatizar as tarefas que são desempenhadas hoje de forma manual e de forma a aumentar a produtividade, a eficiência e a geração de valor. Então, só também clarificando um pouquinho aqui sobre automação e automatização, né? Os termos são diferentes, mas a automação são os mecanismos autorreguláveis, né? Ferramentas que elas não têm interferência do ser humano para o próprio funcionamento. Então, não tem a necessidade de um profissional para movimentar esse processo. Um exemplo aqui bem claro é das montadoras de carro, né? Quantas e quantas vezes a gente viu aquelas filmagens daqueles robôs colocando a porta, colocando o capô, soldando a carroceria, tudo sozinho. Isso é um processo de automação, né? Não precisa de uma interferência humana. A automatização, ela tem interferência humana nas ferramentas de tecnologia que foram implementadas na empresa. Depende aí da inserção de um profissional, né, de dados através de um profissional, que vão guiar o seu funcionamento. Então, cada vez mais, com a era da transformação digital, a gente precisa de analistas, né, não só de executores. O que fala aqui é sobre a interferência humana, depende de uma inserção de parâmetros, de profissionais. Então, essa capacitação, para esse nível que a gente precisa levar os nossos colaboradores, né? Lembra lá do reaprender a aprender? Então, é isso. Fazer com que eles entendam que, por mais automatizado que esteja a empresa, a interferência deles é importante. Alguns tipos, né, de automatização. Então, scripts de execução de programação, as empresas de tecnologia conhecem muito bem disso. A gente vai lá, desenha um script de programação, faz com que ele execute uma tarefa de admissão, faz com que ele execute uma tarefa de cálculo de férias, ou execute uma tarefa de cálculo de rescisão. Então, cada vez mais esses scripts, eles fazem parte, principalmente de programação, e deixar com que as coisas estejam bem engatilhadas, fazem parte do nosso dia a dia. O RPA, que é a robótica mesmo, né? A automação dos processos por robô, como eu dei o exemplo aqui, as montadoras de carro são o melhor exemplo disso, né? É o que a gente tem mais visível. A URA, que são os atendimentos telefônicos, por exemplo, quando a gente entra em contato hoje com uma empresa de telefonia, com uma empresa de TV a cabo, de TV de assinatura, a gente cai numa URA, né? Um atendimento automático que vai nos dando a opção até que a gente possa resolver o problema. Então, é uma forma de automatização também. Os chatbots, que é o que tem hoje embutido em praticamente todas as plataformas. Então, assim, não estou falando somente aqui de empresas de tecnologia, né? Então, as empresas que adquirem essa tecnologia. Eu posso ser uma indústria têxtil ou em uma indústria que seja lá uma extratora de cana-de-açúcar e posso ter um chatbot embutido no meu dia a dia. Alguém que precisa tirar uma dúvida. Eu quero saber qual é o meu período de férias que eu tenho em aberto ainda. Eu posso entrar lá no WhatsApp, chamar o meu chatbot da empresa lá, o númerozinho, e ele me responder, fazer essa resposta. Um outro tipo é a hiperautomatização. Ou seja, empresas que chegaram à conclusão de que não é somente uma desses tipos que vai colocá-las na era da transformação digital. Então, precisa aí de de vários desses tipos, né? Então, a adoção de uma URA, a adoção de chatbot
fazem parte da hiperautomatização. São os vários conceitos interligados de automatização que fazem parte desse dia a dia. E principalmente os BPMs, né? BPM, a gente trazendo para a nossa realidade uma fala mais simples, são os workflows de trabalho, que antes a gente desenhava no papel workflow, o fluxo de processo, hoje eles estão integrados com o sistema, né? Então, os BPMs trazem essa novidade. Claro, não é algo tão novo, mas para a realidade de muitas empresas, tirar o fluxo de um papel, tirar o fluxo de uma tela e fazer com que ele integre o sistema é a maior vantagem hoje da adoção desse tipo de automatização. E até vou falar um pouquinho mais específico, que é um dos cases que eu mostro para vocês. Quais são os benefícios? Tá? Comprovadamente aí a redução de custos, né? Há um investimento, mas há uma redução de custos, principalmente com relação à mão de obra. Maior constância, né? Então, tipo, é a mesma coisa que eu ter um piloto automático no carro, né? Se eu estabeleço um piloto automático que ele anda 100 por hora, ele anda 100 por hora. Então, ele tem uma constância. Se eu digo que o meu processo de admissão, ele sempre funciona com o mesmo fluxo de processo no BPM, ele tem uma constância. Consigo estabelecer padrões, consigo estabelecer SLAs. Eu tenho ganho de qualidade, né? Toda vez que eu padronizo, eu consigo estabelecer aí uma qualidade melhor. Melhora a governança. A partir do momento que eu passo a trabalhar com os processos automatizados, eu começo a gerar estatísticas, né? Então, de novo, observação aqui nos analytics, nos KPIs, de como analisar isso para o dia a dia. Eficiência e competitividade, né? Então, é a forma que eu consigo demonstrar para o mercado que eu estou sendo eficiente, eu consigo atender num prazo mais curto, né? Consigo entregar com um preço mais competitivo. Redução do tempo, né? Então, isso é importantíssimo. Eu consigo reduzir o tempo de entrega, o tempo de prontidão, consigo melhorar os meus SLAs, a medição das estatísticas, como eu comentei, né? Relacionado aos analytics, interferência mínima do ser humano, isso mitiga muitos erros, né? Faz com que eu consiga diminuir a incidência de erros no meu processo. Novos investimentos em prospecção, então se eu consigo diminuir o meu tempo gasto com atividades que sejam corriqueiras, eu consigo me dedicar mais à prospecção, à venda, ao marketing, né? Então, atividades que são a busca constante aí de um crescimento no mercado. E principalmente trabalho a integração. Então, são essas ferramentas que fazem com que eu consiga integrar mais as tecnologias que estão, por muitas vezes, distribuídas dentro da organização de forma multivariada. E esses tipos de automatização conseguem trabalhar essa integração. Algumas soluções, né? Então, hoje, eu falei para vocês com relação aos portais de autoatendimento, então, os portais corporativos têm sido uma grande tendência. E neles, é claro, né, hoje já estão embutidos, não sei se, né, para muitos deve ser realidade, para alguns não, mas a gente consegue ter dentro desses portais aí relatórios em tempo real, consegue trabalhar os grupos de usuário de acesso, consegue ferramentas de comunicação mais ágeis dentro desse portal. Ele tem uma camada de proteção lá que obedece à LGPD. Eu tenho um gerenciamento melhor dos meus usuários, publicações de notícia. Mas dentro desses portais, hoje já estão abarcadas, principalmente para nós que trabalhamos com RH, todas as soluções relacionadas ao RH, né, que são planejamento do pessoal. Dentro desses portais eu já consigo fazer todo o meu processo de recrutamento e seleção, minha gestão de desempenho. Lá dentro estão cargos e salários, um planejamento de carreira, a folha de pagamento já está dentro desse portal, a gestão do ponto eletrônico, muito importante também nos dias de hoje. A gestão dos meus benefícios, a interatividade com os meus fornecedores de VA, de VR, de plano de saúde, e também a parte do SESMIT. E é claro, além dessas rotinas ou dessas atividades corriqueiras do RH, que não são poucas, né? Também integrar aí os BPMs, né, que são os fluxos de processo. O portal precisa ter uma conexão com o meu fornecedor de plano de saúde, para que eu consiga buscar do fornecedor de plano de saúde as informações necessárias para abastecer o meu chatbot. Qual foi o valor da minha coparticipação nesse mês?
O chatbot responde baseado no quê? Na conectividade que eu tenho com o meu fornecedor de plano de saúde, né? Eu preciso ter dentro dele um gerenciamento eletrônico de documentos, um GED. Se eu falei aqui de digital, né? Para onde vai essa documentação? Hoje o funcionário não precisa mais assinar na caneta lá, nem um papel de nem um contrato de trabalho, né? Eu uso principalmente a tecnologia do Sign, de assinatura eletrônica. Então, após eu fazer essa assinatura eletrônica, para onde ele vai parar? Dentro de um gerenciamento eletrônico de documentos. E lá está toda a vida do colaborador, né? Bonitinho. Eu preciso que esse portal corporativo ele seja uma rede social também, o social, né? Que as pessoas entendam que ali tem uma interatividade maior, é ali que a empresa consegue divulgar o seu dia a dia, e também consegue uma interatividade maior, um engajamento maior. E também o uso dos bots, né? Que a gente comentou aqui, que na rede social também precisa ter, no portal corporativo também precisa ter lá o chatbot para responder as minhas perguntas, que são perguntas mais corriqueiras, né? Então, falando um pouquinho assim das melhores práticas, né? Então, a surpresinha aqui é que eu vou dar o meu exemplo, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo do que eu vi funcionando, do que eu participei, e depois eu abro até o microfone aqui para que vocês deem os seus exemplos. Quem quiser dar um exemplo de automatização da empresa, é sempre muito bem-vindo, né? Os exemplos, porque a gente pode, a partir desses exemplos, buscar alguma coisa no ramo de atividade, numa empresa que a gente se espelha e acha importante implantar na empresa. Então, o meu exemplo é de implantação de um BPM, né? De fluxos de processo, numa empresa de medicina diagnóstica, né, que a Manha de Sistemas e a UNOS atendem hoje em dia, ainda atendem, né? Ela tem 6 mil colaboradores, então a gente está falando de uma empresa aqui com 79 CNPJs, 135 clínicas, 80 sindicatos. Então, como é que era essa empresa em 2017, quando eu cheguei lá? Em chamado, tudo por chamado. Então, eu quero fazer uma admissão, junta toda aquela papelada, bota tudo como anexo dentro de um chamado, chega lá, o funcionário tem que abrir, né, o colaborador do UDP, ele tem que abrir o chamado, ele vai ver quem é que eu estou querendo admitir, aí tem uma parte dos dados que está no corpo do chamado, uma parte dos dados está no anexo do chamado, falta anexo, eu não tenho como, né, eu fico numa interatividade de devolver o anexo, devolver o chamado, falta documentação, então é nesse cenário que eu cheguei em 2017. Para quê? Para implantar os BPMs. E de lá para cá, pessoal, foram implantados em 2017 aproximadamente uns 17, não, 23 fluxos de processo. Né? Eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui. E depois de 5 anos, de 2017, 2018, em 2022, 2023, e voltei para implantar mais 7 fluxos de processo. Eram fluxos de processo, eram BPMs ligados entre os BPs, né, das clínicas com o RH, e eles pediram para aumentar esses fluxos de processo para a experiência com o colaborador. Então, imaginem hoje, né, por exemplo, o funcionário precisa pedir um auxílio creche. Ele abre no celular dele um fluxo de processo. O analista avalia as informações que ele colocou lá, ele vê quem é o dependente, ele vê a documentação que foi entregue lá pela escolinha e ele aperta um botão e integra com o sistema. O meu analista, ele não entra no sistema para deixar isso registrado, né, através de um BPM, através de um fluxo de processo, uma tela da web que faz integração com o sistema. Né, o funcionário consegue pedir a carta de proporcionalidade dele do INSS. Né, ele trabalha em 2 empresas, ele traz a cartinha para essa empresa via fluxo de processo. Não precisa procurar o RH. Toda a admissão, pessoal, meu analista não entra no sistema para fazer a admissão. Tudo pelo portal. Né, campo a campo que existe dentro do produto de tecnologia, existe no portal. Então, ele insere as informações todas no portal, ele confere a documentação que veio através da admissão digital, faz essa conferência e, ao final, ele aperta um botão e essa informação vai para o sistema, que automaticamente vai para o e-social. Então, vocês imaginem como é tocar o cenário dessa empresa baseado apenas nesses fluxos de processo. E olhem se alguns desses fluxos aqui não encaixaria no dia a dia de vocês aí, facilitaria o seu dia a dia, né? A gente está falando aqui de uma solicitação de rescisão, de uma solicitação de férias, alteração cadastral,
a aplicação de uma medida disciplinar, a inclusão de um novo dependente, o próprio funcionário lança o abono legal dele, né, se ele casou, se ele teve acompanhamento de filho médico, ele mesmo solicita o benefício dele, seja o VA, VR, VT, ele pede a alteração da linha de transporte, ele pede a alteração do plano de saúde. Então, o quanto isso facilitaria no seu dia a dia. Então, não é à toa, né, que depois de 5 anos a empresa chamou, viu a redução dos custos, viu a redução do tempo, viu como o SLA melhorou e nos chamou para que implantasse os demais PPMs aí na linha do colaborador. Então, esse é o meu exemplo, e abro aí o espaço, né? Temos aí alguns minutinhos, o espaço para quem quiser compartilhar, de repente, algum processo de automatização que tenha praticado aí na empresa. Oi, Dilson, bom dia a todos, enquanto o pessoal vai se organizando para falar. É a Cláudia aqui da distribuidora Miller, tudo bem? Cláudia, corredora, Cláudia. Também. Eu vou falar de um exemplo muito simplório, né, diante de tudo que tu falou, mas assim que para mim veio facilitar bastante a vida dos RHs, falando em automação, né, em sistemas aí, é muito simplório, né, mas só para contribuir aqui e para iniciar a fala, porque sempre nada é simplório, é simplório, Cláudia, pode falar. Mas não que a gente implantou, né, não foi nada criação nossa, né, mas isso veio de quem tem sistema sênior, foi o IPO, né, que hoje os funcionários têm acesso lá à folha de pagamento, aos próprios informes de rendimento, que alguns anos atrás a gente tinha que imprimir isso tudo, ficar entregando, e hoje não, ele vai lá, acessa no momento que ele quer, pode acessar as folhas passadas, né, fora que às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho que ir lá no banco, eu quero fazer um empréstimo, me ver as 3 ou 5 últimas folhas de pagamento lá, e a gente parava, tinha que entrar mês a mês para processar aquelas folhas e estar imprimindo, e hoje ele tem tudo na mão e acessa, né? Então, realmente a tecnologia só vem nos ajudando cada vez mais. E também quero parabenizar por esse momento, por esse encontro, é uma ideia muito legal que eu observei aqui no chamado que era a primeira vez, mas eu já estou aqui aguardando pelas próximas para que eu esteja participando aí com vocês. Muito obrigada. Cláudio, eu que agradeço a tua participação. E vale lembrar aqui de historinhas, o pessoal gosta de falar que eu conto muita história, né? Tipo Forrest Gump. Mas eu lembro de ir numa empresa da região também, onde a pessoa do RH, como eram trabalhado em 3 turnos, ela tinha que levantar, no dia da entrega da folha de pagamento, ela tinha que levantar às 3:30 da manhã, imprimir a papelada toda, ir lá na porta da empresa e entregar isso. Depois ela tinha que ir a 1 hora da tarde, depois ela tinha que ir às 10 horas da noite. Então, assim, a pessoa do RH trabalhava 3 turnos para poder entregar essas folhas de pagamento, né? E olha o quão hoje isso facilitou. Ela não tem mais a impressão de 3.000 folhas de papel A4, que eram 3.000 colaboradores, e também não tem mais que trabalhar em 3 turnos diferentes, né? Então tá aí pode se dedicar tanto as pessoas, né? A gente economiza aí a natureza e as pessoas podem se dedicar um pouquinho mais do tempo da sua prática, do seu cuidado pessoal, né? Eu sou do tempo ainda que a gente, aí estou entregando a minha idade, né? Do tempo que a gente pagava em dinheiro, tu imagina, né? Sim. A fila na porta do RH e tu pagando em dinheiro. Depois veio o cheque, que hoje já nem existe mais, né? E para quem não conhece, né, para quem trabalha com o sistema da Sênior, num dos relatórios da Sênior é um contador de cédulas, tá? Contador de notas. Né, quem de repente tem essa curiosidade pode buscar lá em relatórios operacionais e vai ter lá um relatório de relação de notas. Essa relação de notas era para quê? Para contar o dinheiro e saber quantas notas eu deveria pedir para o banco trazer para a empresa, tá? Então é uma curiosidade, se alguém quiser dar uma olhada nisso depois, tem lá também. Ainda tem. É dessa época que se pagava em dinheiro, tá, Cláudio? Bom, como o pessoal tá tímido aí para compartilhar, né? Então eu vou, como diz a Mari, eu vou me encaminhando aqui para o encerramento da nossa atividade, da nossa interatividade aqui com relação a esse tema. Né? Quero deixar um recadinho para vocês aí, né? O último recado. A transformação digital, ela não é sobre tecnologia. Lembre sempre disso, né?
mas sim sobre pessoas. A palavra transformação é o foco, tá? Então, esse é o recadinho que eu deixo para vocês. Agradeço de novo aqui, né? Gilson, Oi, diga, só um momentinho. O Thiago levantou a mão que ele quer dar uma palavrinha. diga, Tiago. Desculpa te interromper, Gilson. Antes da Ah, tua finalização, eu só queria, em nome da mãe, te agradecer, né, por esse teu tempo, essa tua fala. Acho que é muito enriquecedora essa troca de conteúdo, essa troca de ideias, né, sempre é bem-vindo. E agradecer todos os presentes também. Muito obrigado por fazer parte desse nosso primeiro evento. Tenho certeza que virão muitos aí pela frente. A gente poderá contribuir da melhor forma possível com todo mundo, né? A nossa ideia aqui é trazer inovação para os nossos clientes e parceiros. Então, contem conosco para que a gente seja o elo entre a transformação e os nossos clientes, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que surgiu após o evento, podem nos acionar. A gente faz todo o meio de campo com o Dilson ou com qualquer outro especialista aqui que nós temos para apoiar vocês visando automatizar, né, e potencializar as pessoas e equipes de RH. Tá? Mais uma vez, Dilson, muito obrigado pela tua fala. Acho que foi perfeito em cada pontuação que tu fez. obrigado, Tiago. Eu sempre quem agradeço, né? Sempre costumo dizer isso, agradeço o convite da Manhã Sistemas, agradeço a liberação da Unos para poder estar aqui, agradeço o tempo de cada cliente, de cada parceiro né, que parou esse tempinho de uma hora para nos ouvir. De novo, né, sempre com o objetivo aí de uma troca de experiência, né? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém é dono da razão, mas essa troca é muito importante aí para o nosso dia a dia. Sempre agradeço, né? São os clientes que fazem foco no cliente, né, Thiago? Então, assim, são os clientes que fazem a nossa empresa, né? São os clientes que fazem com que eu retorne aí no meu dia a dia e possa acumular essas experiências e compartilhar. Muito obrigado a todos, muito obrigado de novo à Manhã, muito obrigado a uns.